Fique atento aí, estamos começando um novo episódio, agora com o meu personal, com o homem que cuida desse corpício aqui, ou que vai cuidar, né, porque tá precisando. Tô com o Rico, obrigado Rico pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Everton. Bacana estar aqui com você. E assim, é diferente a gente contar a nossa história também através de outros canais, né? Fico muito feliz pelo convite. Obrigado, obrigado por você estar aqui. O Rico, ele cuida, ele tem hoje um estúdio training, nós vamos falar sobre isso em Vila Velha, totalmente diferenciado, gente. Eu faço parte lá, eu sou o aluno dele nesse estúdio. Hoje eu tenho a oportunidade de ter o Rico também dentro da minha grade de mentorados. Por quê? Porque todo processo, todo projeto, ele precisa de uma visão para poder fazer um crescimento e ele vai estourar no Espírito Santo e quem sabe até mesmo no Brasil. Ele já dá um serviço totalmente diferenciado, mas nós vamos fazer com que isso seja ainda melhor. Uau! Uau! Rico, vamos começar aqui. Quem é o Rico? Como você começou? Cara, muito interessante, né? Eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei de musculação, sempre gostei de malhar, né? Então sempre tinha aquela dificuldade, assim. Eu vim de um trauma muito grande, porque eu era sempre o menino pequenininho da escola que sempre apanhava. Naquela época não tinha bullying, não, a gente apanhava pra caramba, né? E estamos aqui hoje. E eu gostava muito de fazer musculação, então tomei gosto mesmo, comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer suplementos, essas coisas todas, e foi pra musculação, adorei. E eu percebi que depois eu fui para as artes marciais, fiz capoeira, fiz 20 anos de capoeira, e meu pai incentivava muito para isso também, eu desenvolvi muito lá também. Então os meus amigos sempre falavam, cara, você leva tanto jeito para você pra educação física, por que você não faz? Na época eu não podia fazer, porque era muito caro. Então eu tive que fazer faculdade de Direito. Eu sou de Cachoeiro do Itapemirim, né? Você é Eu formado em Direito? sou formado em Direito. Essa eu não esperava, você não dá pra mim também. Mas assim, foi a melhor coisa do mundo que eu fiz, porque assim, o direito me deu um senso crítico, me ensinou a ler, escrever, a falar melhor, né? Então, dentro disso eu falei, cara, eu vou me formar primeiro, depois que eu pagar minha faculdade, eu vou ver o que eu quero, né? Vamos embora. Tentei uns 2 anos, cara, de concurso, OAB, não tava dando, não tava rodando, não senti que era aquilo. Também os meus amigos sempre falam, cara, você não é pra isso. Você não tá feliz. Não tava. Me deu a oportunidade de eu poder fazer educação física. Fiz, me formei e comecei a me destacar. E aí eu comecei a trabalhar com aulas coletivas, né? E vai de tudo, né? Já te contei também. Esse agora tem que falar, né? O pessoal vai acabar falando, vai acabar descobrindo o que que é também. Eu fiquei 5 anos com Zumba. Foi a primeira atividade que eu fiz, foi muito bacana. Cara, foi muito legal. Assim, eu fiz isso e comecei a me destacar, e comecei a destacar com outras modalidades ali dentro da academia, e principalmente aulas coletivas. Os professores viram que eu era muito, muito bom com atividade coletiva. E depois eu, de repente, conheci o CrossFit. Cara, caiu no meu colo, assim, uma amiga que é professora, formou lá, criou o box lá em Cachoeiro e tal, me chamou, cara, eu preciso ser aqui e tal. E fui, me joguei. Fiquei 2 anos e meio lá e me fiz minhas especialidades. Antes de eu estar formado, eu já tinha um pequeno título de especialista de ginástica aplicado ao CrossFit. Isso me impulsionou bastante e a gente começou a colocar as aulas. Então, o nosso box Uhum, de CrossFit era diferenciado, tinha dois na uhum. época. E a gente se destacava porque tinha as aulas de ginástica. Então me descobriram aqui em Vitória, um amigo em comum da minha ex-patroa, né, Alessandra, me chamou para poder trabalhar aqui, na Grande Vitória, em Vila Velha. Eu falei, Vila Velha? Saí daqui de Cachoeiro? Quem sou eu? Eu não tinha nem formado. Eu tinha a oportunidade de vir para cá e eu tinha acabado de casar e fiquei 2 meses de experiência aqui, consegui firmar passos aqui, meu espaço aqui e comecei a trabalhar. E aí fiquei por volta de uns 2 anos, de um ano mais ou menos, 2 anos no box, mais ou menos, saí e comecei a visitar outros boxes, comecei a fazer o meu nome. Uhum. E o Rico é o professor de Já a visão ginástica. empreendedora. Eu falei, cara, vamos disseminar então o nome do Rico aqui. Eu já Pode. tava pensando nisso Nada aí mais já. lógico. Mas nunca me ocorreu de ter uma empresa no meu nome. Nunca, nunca imaginei que ia poder fazer isso. Enfim, ficando esse tempo, fiquei uns 5 anos. Aí no último box que eu fiquei mais ou menos uns 2 a 3 anos. Veio a pandemia nesse meio tempo. E aí eu tava naquele final, acabou a pandemia, fiquei lá no tempo, comecei a agregar personal lá dentro. Olha que interessante, o box de CrossFit na época não tinha isso. Era muito difícil. A gente Uhum. começou, eu acho que eu posso falar que eu sou um dos primeiros que conseguiu abrir Pioneiro. personagens dentro do estúdio de um box de CrossFit. Porque antes era uma coletiva, né? Sim. Eu tinha 2 aulinhas só, tinha uma aula de mobilidade e uma aula de ginástica.
Eu não tinha as aulas de CrossFit. Eu só aulas Uhum. específicas. Então o Rico tinha que comer, né? Tinha que Sim, com sustentar. certeza. Filho, tava vindo aí, minha esposa tava grávida, então precisava trabalhar. E comecei a fazer o quê? Aulas gratuitas com as pessoas. Então eu falei assim, cara, você tá com problema nesse exercício aí. Você não tá fazendo agachamento direito. Seu joelho tá doendo, não tá? Posso consertar ele? Vamos dar um jeito aqui? Vamos ao seguinte, faz um mês comigo aqui, não vou te cobrar nada. Aí eu Exato, peguei e comecei a trabalhar com ele. exato, Alongamento, exato. fortalecimento, mobilidade e tal, papá. Caraca, fiquei bom, não sei o quê. Aí um chama o outro, vai olhando o outro. Cara, eu acabei lá no final, eu tava mais ou menos com uns 20 personagens. E aí eu tive alguns problemas que não deu pra poder ficar ali no box e tal. E, cara, Uhum. eu falei, preciso ir pra outro Primeiro lugar. desafio. É. Um dos. Aí bateu na minha cabeça, não sei por quê, não me pergunte por quê. Falou assim, cara, você Eu tem que ia te abrir um negócio. perguntar. Você tem que abrir um negócio. Não sei da onde veio essa ideia. Você tem que abrir um negócio. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí sentei com minha esposa, falei, Daniela, e aí? O que você acha? Vão? Bom, fui lá no banco, a gente fez um empréstimo, abrimos o Rico Training. E aí a gente tá aí até hoje, desenvolvendo pessoas. A gente começou como box de CrossFit. Eu queria antes ser um estúdio. Aí eu falei, cara, isso não é seu, Rico. Você tem que ser CrossFit mesmo e tal. Falei, tá. Ficamos como CrossFit. Ficamos uns 2 anos, um ano e meio mais ou menos. Aí depois a gente foi perdendo alguns alunos e tal, foi mudando, a mentalidade É dos alunos foi verdade. mudando e tal, e a gente foi transformando para treinamento funcional. E ainda Uhum. deu uma caída. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que fazer uma incrementação. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou inquieto com as minhas coisas ali. Todo Completamente. dia que você chega, você vê, né? Todo dia que eu chego Completamente. lá, o box tá mudando, Mas o esse é o seu, estúdio tá mas esse é o mudando. seu ponto forte. É, porque eu acho que você cai na mesmice. A inquietude é um ponto muito positivo, porque existe uma questão, só te interrompendo, que se chama o Sim. seguinte: você pode errar muito, mas erre rápido É. e mude. Então, assim, era tão fácil de eu poder fazer isso. As pessoas não entendiam como eu gastava energia, por que que eu gastava energia pra isso. Eu falei, cara, eu quero um ambiente melhor pra você. Não é pra mim. Mas na verdade eu calculo o seguinte, eu quero estar num lugar onde eu, pô, se eu ficar num lugar que eu consigo treinar, que eu acho irado, que eu acho maneiro, eu vou ficar. Então eu vou mudar parecido com o meu conceito. E Uhum, vou explicar para eles por que que eu uhum. estou mudando isso. E sempre foi desse jeito. Quem me vê lá fala, "Ih, o Rico mudou de novo. E já ri. Aí já chega, nossa, essa caixa não estava aqui, estava do outro lado. O que que tá fazendo aqui agora? Para que que serve isso aqui? Aí eu explico. Aí eu falei, pô, legal, faz sentido. Enfim, nós mudamos. E aí depois a gente conseguiu chegar para poder fazer o mezanino para fazer a musculação. E aí, cara, incrivelmente os meus alunos começaram a migrar para lá e comecei a chegar a ter mais alunos da musculação. E aí foi começando a perceber que esse era um sonho antigo, que era trabalhar como estúdio, onde você pode agregar musculação e treinamento Isso que funcional, eu ia te perguntar. sabe? Então, quando você foi para lá, a primeira ideia que você teve é você falar, ah, é musculação, tal. Então, quando eu mostrei pra você que dá pra fazer outras coisas ali embaixo, aí você, opa, é diferente. Eu vi nos seus olhos, tá? Eu sei. Então, assim, eu vi que foi uma oportunidade muito grande de oferecer os dois mundos para as pessoas. Porque tem gente que não gosta. Muitas pessoas chegavam antes pra mim, quando não tinha musculação, chegavam e perguntavam, poxa, você tem musculação aqui? Eu falo, não. Cara, eu cansei de falar não. As pessoas iam embora. E eu não tinha como segurar elas e mostrar que o treinamento funcional é bom. Mas eu poderia fazer um salão de musculação, mostrar para eles que tem a musculação e aí dentro disso falar que o treinamento funcional é muito bom. E, cara, eu consegui agregar muitas pessoas ali dentro. Então, assim, a gente faz um trabalho muito bacana. Quem quer ficar só na musculação, fica. Mas, assim, eu posso colocar, assim, 60% das pessoas gostam do treinamento funcional e estão tomando gosto e eu estou Ah, que aumentando legal. mais. A ideia é fazer um treinamento, vamos dizer, híbrido. Assim, você mesclar os dois. Porque eu tenho o melhor dos mundos ali. Porque quem não gosta de aparelho, máquina, vai terminar com treino livre, elástico, bolinha, vai correr, vai pular E que dá um corda. resultado maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Então, se as pessoas Bem soubessem, treinado, exatamente, se as pessoas soubessem o quanto é que é importante você fazer um treino metabólico, posso falar? Posso falar mesmo? Ele é lógico. tão importante quanto você ficar 30 minutos na esteira. Você aguenta ficar 30 minutos na esteira? Depende da velocidade. Então, Mas é e chato. depende também do tempo, onde você tá. Por exemplo, você tá olhando pra parede, cara. Às vezes você não tem nada pra você enxergar, não você ver, dependendo da academia que você tá, no condomínio. Então você vai ficar lá 30 minutos, pô, pensando, aí você vai tocar no telefone, às vezes você desacelera, às vezes você para. Cara, é chato demais. Então eu criei essa modalidade
estão incutindo na cabeça deles é o seguinte, olha, vamos fazer um treino metabólico, vocês vão ter um gasto real muito bom, muito grande, associado à musculação, cara, fica perfeito, é um casamento perfeito. Eu, sinceramente, eu batia na cabeça toda hora, falei, cara, tem que ter esteira aqui. Hoje eu falo que esse é o menor dos meus problemas. Eu tenho outros ergômetros lá, eu tenho bike, tenho bicicleta de spinning, eu tenho remo seco, Ah, você tem que é muito bastante, legal. mas é muito equipamento para Então, a gente tem, propósito. assim, pro nosso estúdio ali, eu acho que tá muito bem Tá equipado, graças a ótimo. Deus. Graças a O Deus. espaço Posso é falar legal como também, cliente. entendeu? Assim, eu sou suspeito de falar, né? Mas assim, ele é aconchegador. Então, assim, dentro das coisas que a gente preza ali também, não é só o trabalho que a gente quer fazer com que vocês também tenham um resultado. É ter aceitação, é você ter acolhimento. Isso. Eu acho que a Qual tendência é o que grande vem diferencial? acontecendo, né? Quais são os três grandes diferenciais da Rico? Falo para você na hora. É o seguinte, primeira coisa é o seguinte, acolhimento. Segundo, é lógico, resultado. Isso é básico, óbvio, né? Mas o terceiro é o seguinte, é ficar do seu lado o tempo todo. A gente precisa disso. Que a gente vê vários casos aí que, poxa, você vê personal dando aulas e o pessoal tá tocando o telefone e o cara tá ali mexendo no aparelho. Eu cansei de ver isso quando tava dando personal em outras academias, em várias academias. E, cara, não tem porquê. Pensa bem, o cara tá cansado, o cara chega chateado, ele vê que ele tem que treinar no final do dia, ele fala, cara, eu vou treinar. Pô, o mínimo que eu posso fazer é o seguinte, é ter um ambiente que seja assim, pô, chegar pra ele, conversar, contar uma piada, falar bem, pô, como é que você tá? E aí, vamos treinar o que hoje? Conhecer o nome dele. Pô, Básico, né? principalmente, tem que saber o nome da pessoa. E não é só o nome da pessoa, muitas vezes a gente tem que saber a rotina da pessoa. Verdade. Eu preciso saber do que você faz, qual é a sua atividade, seu trabalho, porque dependendo do que você for trabalhar, cara, eu não posso aplicar um treino que eu tô pensando na minha cabeça. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber a sua realidade. Então, assim, o personal, ele tem que conhecer o aluno. Por isso que a gente tem que ter essa aproximação. Muitos alunos meus viraram os meus amigos. Mas você quer ver uma coisa interessante? Os meus amigos nunca viraram os meus alunos. Esse em Dificilmente, qualquer negócio. É. né? Mas assim, é bacana porque a proximidade que a gente tem com os alunos é muito boa. Então, assim, todos eles se sentem satisfeitos, assim, e sentem bem. Então, tem dia, poxa, às vezes as mulheres chegam lá, poxa, eu tô de TPM, Rico, hoje não dá e tal. Então, elas falam comigo, eu falei, não, peraí, então vamos diminuir essa carga, vamos melhorar esse treino. Eu falei, cara, ficou top, adorei, vamos lá, entendeu? E também mostrando o resultado. Também a gente tem um acompanhamento com os alunos sobre resultado. A gente passa muito isso para eles, assim, a gente faz uma avaliação, uma pré-avaliação. E eu tenho muitos casos assim, com pessoas que têm condropatias, tem hernia de disco, eu tenho gente que tem lá diabetes, que tem vários outros tipos de comorbidade também, a gente está atendendo. Não é só a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ficar forte, Não, não é. né? E o nosso ambiente lá é muito bacana porque é muito familiar, né? Então você viu quando você chegou lá, tem dois quadros grandes, né? Tem o logo do Rico, tem a foto da minha esposa, né? E tem a foto do meu filho. Então, assim, o Rico Treino é uma empresa familiar. Não tem o que falar. Então, assim, a gente preza isso. E E, o seu aluno entra para a família. exatamente. É E a assim que a gente gente sente. preza, a gente preza os valores familiares, assim, é como você entrasse ali para nossa família e foi, você é muito querido ali. Então a gente sempre tenta achar a melhor alternativa para você poder treinar, para você se encontrar ali dentro também e você se sentir à vontade. Acho muito legal isso aí. Importante. Recentemente a gente promoveu, você promoveu, uma pesquisa de satisfação lá dentro. Uhum, Como é que foi o resultado? Como é que você recebeu a resposta? Depois a gente fala sobre o resultado. uhum. Mas fala para mim como você recebeu a resposta daquela pesquisa que foi feita, que foi bem, assim, muitas pessoas participaram, deu mais de 60% do seu público, É, 60% do seu público participou foi. e deu uma resposta. Como você sentiu a resposta dele? Olha, fazer uma pesquisa assim eu não tinha feito antes, né? Então, você fica um pouco. Você fica um pouco assustado, mas você olha assim, fica feliz, porque o trabalho está sendo feito. A gente está alcançando coisas assim que eu não esperava eles respondendo daquele jeito ali. Então, assim, eles veem que o nosso atendimento é muito bom. A gente fez uma comparação, né? O que que você acha melhor? Você ficar numa academia ou você ficar no Rico? Na academia lá com o professor e tal, você ficar no Rico. Pô, 100%, cara. 100%. 100% falou Rico. Assim, eu fico feliz, eu fico até emocionado mesmo, porque é um trabalho que está sendo de uma vida. A gente que é empreendedor no Brasil, hoje é muito difícil.
Então a gente precisa estar assim atento a todos os detalhes. E eu de coração, cara, eu comecei uma empresa do zero, sem saber absolutamente nada de administração. Sabe aquela história, primeiro você cresce, depois Sim. você Mas é uma desenvolve? estratégia. É Então, uma... assim, realmente, então aí foi começando a estudar, começando a aprender um pouco mais. E hoje eu tô com você, então, assim, você é um cara muito importante na minha vida, entendeu? Depois da minha mulher e do meu filho, você é o cara mais importante da minha vida, Meu Deus do céu, declaração de amor. né? Aqui. Então, assim, é bacana porque agora eu cheguei a um ponto que eu não consegui ir para lugar nenhum, eu não consegui enxergar, cara, o que que eu faço agora? Aí pintou muitas incertezas. Apesar de erros e acertos, eu falo assim, cara, agora eu tô dando um passo maior. O que que eu vou fazer? Rico, vou falar como resposta da pesquisa, não só sentimento de aluno. Vou falar estrategicamente. Você montou um projeto muito diferenciado, muito bacana. Com erros e acertos, talvez sem planejamento, igual você acabou de falar, mas o que você montou é a base para é uma sustentação para um projeto muito maior. Poucos teriam a capacidade de fazer o que você fez até agora. Pouquíssimos, Obrigado. pouquíssimos. E a pesquisa de avaliação, ela mostra isso. 100% das pessoas avaliam que é melhor estar ali do que em outra academia. 77% avaliam que não querem trocar o Rico nem por nenhum outro local, porque gostam dali. Assim, o resultado, ele é. E aí, vem, então, logicamente, vem aqueles pontos de melhoria que a gente precisa, Claro. que todo mundo quer que você cresça. Na realidade, o Sim, ponto de melhoria é o seguinte: Rico, cresce. É isso que eles estão pedindo para você. Mas, assim, agora, como consultor, não só como entrevistador aqui, mas como consultor, você fez uma coisa foda. obrigado. Obrigado. Poucos fariam isso. Dá nem pra pensar muito bem sobre essas coisas assim, porque a gente vem ver um filme. E engraçado que você não lembra de tudo que você fez, todo o sacrifício que você fez pra gente poder chegar aqui. Então, eu sempre que eu posso, eu tento lembrar o seguinte. Às vezes, quando as coisas estão um pouco apertadas, ou então a gente tem uma dificuldade de fazer alguma coisa muito grande mesmo, minha cabeça não para, né? Eu vou deitar, antes de deitar, eu penso assim, cara, quanta responsabilidade eu tenho com aqueles alunos. Olha quantas pessoas eu tenho responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade apenas sobre os alunos, não, sabia? Porque se o pai e a mãe que estão lá, que vão treinar, só o pai ou só a mãe, cara, eles vão ter saúde, vão se sentir bem, vão se sentir mais fortes, eles vão ter energia para cuidar da família. Então, Isso aí. indiretamente, a gente atinge muito mais que as pessoas que a gente está ali. Então, as pessoas não têm essa noção. Acho que quem até trabalha com atividade física talvez não tenha refletido sobre isso. E eu falo, converso muito com minha esposa, eu falo assim, amor, olha o impacto que a gente causa para essas pessoas. E não é pouca não, cara. Não, não. Qualidade de E vida. assim, e sabe o que que é o mais bacana ainda, mais maneiro ainda? O boca a boca funciona tão bem ali com a gente. E a gente tem amigos ali que trazem as esposas, trazem as esposas trazem os maridos, namorado traz namorada, né? Então assim, o pai que traz a filha, a mãe que traz o pai. Então assim, é muito legal porque você olha para o perfil dos nossos alunos, realmente é uma família. Então, assim, sempre tem aquela conversa. E eu, assim, sou um cara que chega para poder desembolar a conversa. Às vezes não tem assunto, eu conto na minha vida. Eu falo, ó, rapaz, tô passando mal, a pressão tá muito alta. Aí todo mundo fica assim, no outro dia passa o dia, e aí, mediu a pressão, como é que você tá? A minha história, acho que acaba virando assim, uma parte do estúdio mesmo. Não tem jeito, não tem como tirar, separar o rico do rico training. Apesar do rico training já caminhar sozinho, mas o rico tem que estar ali. Então, é impossível não contar uma história minha do meu dia a dia, falar do meu filho. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo conhece o Zé Bento. Então, assim, é amor da nossa vida. E todo mundo chega lá, cara, é impossível não apaixonar. Eu sou suspeito, mas assim, todo mundo já sabe como é que conversa, como é que brinca e tal. E aí, o Zé, como é que tá? O Zé não veio hoje. Então, assim, fica essa coisa bem de casa mesmo, sabe? Você vai chegar pra casa da pessoa, você vai se sentir à vontade. É porque você ama isso também, né? Se eu não amasse, não ia ficar tão bom assim, né? Eu acho que tem que fazer isso. Então, assim, o dinheiro é muito bom, muito bem-vindo, se a gente ele não vive. Cara, mas você também precisa ter paixão, ter amor pelo que você faz. Claro que é muito difícil acordar todo dia 4 horas da manhã. Você não tem hora, você não tem paixão. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Agora vocês não me batem, não, o que eu vou dizer, tá? Mas uma das coisas que nós estamos trabalhando com o Rico é que ele desacelere um pouco. É difícil. Porque toda vez que a gente ama alguma coisa, a gente investe tanto, e de fato você investe muito.
E você vai continuar investindo, porque você tem que investir, mas também tem aquela questão de olhar também para a família, né? Ter mais tempo, cuidar um pouquinho mais da saúde, participar mais dos seus campeonatos também. Não Eu é? sou um paradoxo, às vezes, porque a pessoa olha assim e fala, cara, você cuida da saúde de todo mundo. Muitas vezes você tem que cuidar de você. Isso aí. Então, assim, eu não falo com orgulho, não, mas eu olho assim, a gente tem que ter um certo ponto pra gente também trabalhar. Porque se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue prosseguir. E eu, por incrível que pareça, porque eu faço um paradoxo, eu cuido de todo mundo, eu falo a mesma coisa que você tá falando pra mim. Eu falo assim, Everton, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar do seu coração, cuidar de sua mente. Você vai fazer o quê? Se alimentar bem, você vai treinar bem, a gente vai conversar, diminuir a velocidade. Porque se você ficar mal, como é que você vai cuidar dos seus filhos? Você não Exatamente. vai fazer isso. Então, eu, muitas vezes, cara, eu tenho que ter tempo pra mim. Ultimamente, graças a Deus, o trabalho tem aumentado, assim, exponencialmente. Então, como eu te falei, eu sou o cara que entra 10 para 5 da manhã e eu saio 9h20 da noite. Todo santo dia, de segunda a sexta. Graças a Deus. Mas isso tem que diminuir um pouco, porque a gente precisa ter outro ritmo. Isso Agora acaba as coisas estão não. se ajeitando, agora a gente está diminuindo um pouco o ritmo. Então, assim, eu fico muito feliz pela proporção que a gente tomou. É, o cuidado que a gente tem que ter é diminuir o ritmo, mas aumentar a qualidade. Não É. é? Então, e a gente E tá aí que tomando você o entra. cuidado, a gente É. tá tomando cuidado para isso e a gente vai avançar dessa forma. Rico, bate pronto aqui bem rápido. Tem alguma academia em Vila Velha, algum estúdio em Vila Velha que faz o que você faz? De coração que eu saiba, não. Não. O que é mais em conta e mais vantajoso? Ter estrutura rico ou contratar um personal e estar numa academia? Isso é fácil. Sei todo mundo que entra lá, eu falo a mesma coisa. Eu sou personal trainer. Hoje eu estou atuando dentro do meu estúdio, então é um trabalho que eu estou fazendo para mim, mas eu já fui lá fora para poder fazer isso. Eu acho que muito legal quem vai começar começar a montar o próprio negócio, ele tem que conhecer toda a estrutura que passa ao redor, inclusive ser personal. Se você monta um estúdio personal, poxa, tem que ser personal. Mas você tem que ser personal, aprender um pouco de gestão, aprender um pouco de como você vai lidar com a pessoa, você tem que entender um pouco do sentimento dela, você tem que entender um pouco, né, das características dela, né? Enfim. Para você poder contratar um personal hoje, vamos lá. Vamos deduzir aqui. Hoje o personal está em volta, assim, o personal módico, tá? R$ 70, R$ 80, isso na região aqui da Grande Vitória, tá? Vamos falar aqui também, porque é a nossa área aqui. Então, se você fizer 3 vezes por semana, que é um básico, né? O cara vai ficar 3 vezes na semana. O cara vai fazer o quê? 3 semanas, R$ 240, né? Arredondando para 250. Então, assim, um mês você vai ter que pagar, desembolsar R$ 1.000 aí. Fora a Fora a academia. academia. Academia você vai pagar R$ 190, R$ 150. Vamos botar 200 aí. Então, você tem que ter R$ 1.200 para você poder treinar com o personal na hora marcada. Isso Exatamente. se ele estiver a agenda muito cheia e não conseguir repor uma aula para você se estiver faltando. Mas acontece de vez em quando lá, você liga para mim, Rico, Não não deu. vou conseguir hoje não. Ah, foi, tá bom, obrigado. Aula dada. Acabou. Se fosse eu, Rico, eu tivesse com a agenda cheia, eu não conseguiria repor essa aula com você. Uhum. Lá a gente tem essa facilidade de a gente conseguir Isso. fazer isso. Mas enfim, terminando esse assunto, você vai desembolsar mais ou menos 1.200 pratas aí por mês para você ter um personal para você, mas no horário que você marcou. E se você faltar, pode ser que você perca essa aula aí. Verdade. Enfim, lá no Rico, você vai gastar mais ou menos isso aí, por incrível que pareça, um terço disso aí, cara. E não precisa pagar academia. Você já está entrando, já está pagando mensalidade, já está tendo atendimento personalizado. O Verdade. clima o ambiente é climatizado. As máquinas são novinhas em folha. Tem uma experiência de 10 anos de mercado. Vai ser chamado pelo nome, vai ser medido o resultado, Não vai ter professor mexendo no telefone quando você está treinando, pelo amor de Deus. Não vai ter isso. Assim, ou seja, alguém que está te ajudando no exercício, porque essa foi a minha maior dificuldade. Eu já Uhum, tentei fazer várias academias. uhum. Eu chego na academia, beleza, tá lá aquele monte de equipamento. O que que eu faço agora? É. Você não tem um plano. Por mais que você tenha um papel na mão, você vai faltar, porque assim, pô, tem abdominal. Vou fazer abdominal hoje não. Eu falo porque eu era assim. Falei, pô, vou fazer abdominal de novo. Alongar. Bora, vamos lá. Supinão. Aí já pega 50 quilos de supineira pra começar. Falei, pô, não dá.
Então, assim, o nosso atendimento tem esse diferencial também. A gente consegue atender dessa forma, por um preço muito reduzido. Cara, e é o mesmo atendimento que você tem com o personal. A única diferença é que você vai estar ali dividindo com mais 3, 4 pessoas, 5, 6 pessoas E no continua sendo máximo. sempre assim. E aí que é a questão, cara. Já pensou, você chega num lugar, você fala assim, pô, é o horário que tem o fulano ciclano. Cara, Flamengo ganhou, cara. Vou zoar os caras são vascaínos, não sei o quê, entendeu? Aí acontece isso. Eu falei, cara, os caras morrem de rir pra poder Mas treinar. deixa eu te falar da facilidade disso, Hum, porque as pessoas até pode falar que é diferente de ser personal trainer e semi-personal, né? Existe uma diferença. hum, Mas eu vou te dizer que o seu método ele é muito mais ágil. Vou te dizer por quê. Porque na academia, você pode ter um personal que está lá junto com você, mas tem um mundo que está revezando o mesmo equipamento com você. Veja aquilo ali. Hoje você elabora um sistema que você atende aquilo que você consegue dar atenção direta, por isso que uhum, existe um limitador, uhum. mas em contrapartida você mesmo reveza os equipamentos ou faz uma dinâmica que não tem essa questão, ou seja, muito mais ágil. Por boa sua percepção também, é legal destacar isso também. Principalmente nesse sentido. Porque quantas vezes você já foi na academia, você já viu que a academia é lotada? Agora é época de estar lotada. Agora, meu filho, não tem jeito. Então, assim, a academia investe em 3, 4 aparelhos ali, 3, 4 crossover lá. Tá tudo ocupado. E aí tem 2 pessoas, 3 pessoas em cada polia para poder usar. Falei, cara, que hora você vai sair daqui? Exatamente. Aí que eu obrigo que o seu personal a passar outro exercício. Ou não, mas no final a gente faz. Pô, você mudou a sequência toda lógica que tem uma mecânica do exercício, então fica difícil. No nosso caso, a gente consegue fazer esse giro, são poucas pessoas. E, cara, impossível você ficar esperando para a pessoa terminar uma máquina. Não dá para fazer isso porque a gente tem a limitação. E eu sempre tô de olho ali, cara, tem como fazer um rodízio muito inteligente ali, as pessoas nunca saem assim, ah, não treinei nada. Todo mundo sai satisfeito, graças a Deus. E com a gente caminhando pro final. Olha para aquela câmera ali, faz uma chamada. Por que que aquela pessoa que tá te vendo tem que treinar com você? Olha, é muito básico eu falar para você que você vai ter que ter resultado comigo. Lógico, qualquer um vai falar. Agora, se você quer treinar de uma forma diferente, que seja apropriada para sua realidade, pode vir para cá. Vem cá fazer uma aula experimental comigo. Vem conhecer o meu espaço, vem conhecer minha metodologia, que você vai entender o que que o Everton está conversando aqui e nós estamos conversando. Assim, apesar de tudo, a gente tem um treino que é inteligente, inteligente no sentido que ele é acolhedor para você e adequado para sua realidade. Fora essa flexibilidade que a gente tem de poder conversar com você e conseguir sempre estar mudando seus treinos, que vão ser mudados sempre, sempre, sempre. E aí eu posso falar também que tem a experiência do Rico também. É só você perguntar aí, pô, você conhece o tio Rico? Eu acho que vai ter uma ou duas pessoas aqui que vão estar perto de você e vão conhecer o meu nome, graças a Deus. Onde é que fica o estúdio? A gente fica lá no Edifício Máximos, em Itapuã, em Vila Velha, né? A gente fica ali na rua Itaquari. A gente fica próximo ao Plano 100 ali, perto da Pets, né? A localização é muito boa, o estacionamento é fácil, tem estacionamento de fácil acesso. Como eu falei, assim, nós somos um estúdio com um ambiente climatizado, totalmente ar-condicionado, então assim, você vai ficar fresquinho ali dentro. Água, bebedouro, vestiário, então assim, banheiro tudo certinho e material de primeira e assim, aquele atendimento que o Rico faz aí pra você e pra todo mundo. Muito bom. Rico, eu te desafiei você mudar até o final do ano, fazer inovações, ampliar, crescer. Em contrapartida, você também me fez um desafio, né? É lógico. Então a gente, ó, para quem não sabe aí, a gente fez um Tô desafio, nós ferrado. fizemos aqui até o final do ano, nós vamos fazer o Everton, tá? Ele vai emagrecer, ganhar massa muscular. Então assim, nós colocamos uma meta, não botamos uma meta por enquanto invisível, porque a gente tem que ver resultado nele esteticamente. Então se a gente ficar pensando muito em peso, talvez a Diz gente o não vai Rico que eu fazer tô isso. gordo. Não, ele tá fofinho. Ele tá fofinho. Mas eu falei, você pode ficar bonito e ser fofinho também, mas não precisa ser fofinho. Entendeu? Então, assim, dá jeito, dá certo. Então, assim, com toda a rotina que ele tem também, dá pra gente poder trabalhar isso. Por isso que eu falei que é um treino inteligente. Ele é apropriado pra sua rotina. Então, eu vou trazer o treino para você, dentro do que você precisa, que é diferente para um, Exatamente. diferente para outro. Essa é a nossa meta de poder emagrecer e ganhar massa muscular, né? Diz ele que o projeto Verão 2026 do Everton eu vou estar com o corpo dele. Só quero É ver. bacutia na cabeça. Tá tudo certo. Rico, Amigo, obrigado, meu Deus. obrigado, tá? Mais uma Obrigado. vez. Tamo junto. Conta comigo sempre. Fique atento. A gente vai voltar com outras entrevistas mais à frente. Hoje com o Rico, um homem extremamente simpático e um profissional diferente de tudo que você já viu. Quer perder peso? Vai na Rico.
Quer ganhar massa muscular? Vai na Rico. Tá passando por alguma reabilitação? Ele vai montar um treino certo para você. Ali em Itapuã é a sua academia. Se você tá cansado daquele jeito de entra numa academia e não sabe quem te atende, não sabe o que faz, é com o Rico que você vai procurar esse atendimento e ter essa melhora na sua qualidade de vida.